Olá, irmão e irmã. É um prazer estar com você através deste meio de comunicação para juntos darmos continuidade à formação litúrgica em nossa diocese. E hoje vamos falar sobre o uso do projetor multimídia, o data show, na liturgia. A Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB apresentou uma nota com alguns elementos para uma reflexão e futuros aprofundamentos para aqueles que utilizam o multimídia como um recurso para a liturgia. A partir do Concílio Vaticano II e da Reforma Litúrgica, como compreender esta realidade? Seria esta uma simples adaptação à cultura moderna? Apenas uma moda? Uma criatividade litúrgica? Quais os motivos da introdução deste meio na liturgia? Seria o multimídia algo realmente necessário na liturgia? Vamos partir da realidade de muitas comunidades, em que o projetor vem sendo utilizado como recurso audiovisual para, por exemplo, projetar cantos em um telão ou na parede da igreja, inclusive fazendo correções de textos durante a ação ritual. Para projetar as orações presidenciais, inclusive a oração eucarística, enquanto o presidente a proclama. Projetar as liturgias bíblicas enquanto são proclamadas. Projetar durante a homilia e a oração eucarísticas imagens ou vídeos de Jesus retratando ações correspondentes a estes momentos rituais, como, por exemplo, cenas da última ceia projetadas durante a narrativa da instituição, no momento em que Jesus parte o pão. Projetar ícones em diferentes momentos da celebração, bem como mensagens após a comunhão. E também para projetar os textos da liturgia das horas. Estes exemplos, como outros que poderiam ser citados, nos servirão de referência para refletirmos sobre a complexa realidade do uso do projetor multimídia na liturgia. Justificativas para o uso. São várias as justificativas apresentadas por aqueles que se utilizam deste meio. Dentre elas, elencamos algumas. Por questões econômicas e ecológicas, menos custo e gasto de papel, a utilização do projetor multimídia leva à eliminação do uso dos folhetos litúrgicos e do livro dos cantos. É mais prático, tendo os textos em um só lugar e projetá-los, do que multiplicar e distribuir papéis, como aqueles usados para os cantos. O uso do projetor multimídia ajuda e facilita a participação da Assembleia na liturgia, porque ela se vê livre e despreocupada de manter folhas e objetos nas mãos. Elementos para reflexão sobre esta realidade. É compreensível a iniciativa do uso do projetor multimídia e suas justificativas, pois revelam o zelo e preocupação pastoral em relação à liturgia. No entanto, do ponto de vista teológico-litúrgico, tudo isso demanda uma revisão, uma reflexão e um aprofundamento, tendo em vista sempre a participação plena da Assembleia. Na reflexão sobre esta realidade, um primeiro elemento a ser considerado é a noção de participação ativa na liturgia. O que é mesmo participar de uma ação litúrgica? A Sacrosanto Concílio, dos números 2 a 7, vai nos dizer que é participar da salvação, que sempre algo novo nos é dado através dos ritos e sinais sensíveis da liturgia da Igreja, pelos quais somos incorporados à morte e à ressurreição de Cristo em seu mistério pascal. Os ritos têm o seu espaço próprio, cujo centro são as duas mesas, a da palavra e a da Eucaristia. A mesa da Eucaristia
conforme a instrução geral do Missal Romano, no número 299, deve ocupar um lugar que seja de fato o centro para onde, espontaneamente, se volte a atenção de toda a Assembleia. Isso significa que nada deve nos distrair desse centro. Caso contrário, a participação ativa ficará comprometida. A ação salvadora de Deus se dá sobretudo quando em torno à mesa eucarística é proclamada a grande ação de graça da Igreja ao Pai, por Cristo e no Espírito Santo. De fato, a oração eucarística é o centro e ápice de toda a celebração, quando a mente e o coração de todos devem se voltar para o alto, isto é, para Deus. Portanto, no momento da sua proclamação, é importante que o foco da atenção esteja no altar, para acompanharmos e participarmos deste momento ritual. Por isso, não convém que a Assembleia acompanhe o texto da oração eucarística, seja ele impresso ou projetado, mas com os olhos voltados para o altar, que ouça a voz do presidente que proclama a solene ação de graça. Neste momento, não pode a Assembleia centrar-se em imagens ou filmes projetados no telão. As aclamações podem ser proferidas ou cantadas pelo diácono, um outro ministro, o animador e até a equipe de música, e assim repetida pela Assembleia. O que foi dito sobre a mesa eucarística pode-se também dizer sobre a mesa da palavra, como nos ensina a Igreja na Instrução Geral do Missal Romano, no número 309. A dignidade da palavra de Deus requer um lugar condigno, de onde possa ser anunciada e para onde se volte espontaneamente a atenção dos fiéis no momento da liturgia da palavra. Consequentemente, a palavra de Deus, quando proclamada e comentada pela homilia, exige de nós a atitude discipular de escuta. Na liturgia, ela está para ser proclamada e ouvida. Sendo assim, estaria muito mais de acordo com a natureza da liturgia a Assembleia voltar-se para o ambão, com olhos e ouvidos atentos ao ministro que proclama em voz alta e distinta, do que em vez de acompanhá-la com os olhos fixos num texto impresso ou em projeções no telão. A participação ativa na liturgia exige uma interação entre quem proclama a palavra e a Assembleia, que a escuta, entre a presidência e a Assembleia, entre esses e o próprio Deus, entre Deus e o seu povo, por força das ações rituais. O Concílio Vaticano II resgatou a ampla compreensão de presença real de Jesus Cristo na liturgia, no ministro, na palavra, na Assembleia, nos sacramentos, sobretudo nas espécies eucarísticas, proclamando que Cristo mesmo age nas ações litúrgicas. A Igreja nos convoca, pois, a valorizar essas diversas presenças. Então, imagens projetadas durante a celebração desviam a nossa atenção da ação de Jesus Cristo na própria ação ritual. O ministro, tanto no momento de proclamar a palavra, como na ação ritual de presidir a Eucaristia, age em persona Christi. O Cristo assume a voz, o olhar, o rosto, os braços, o corpo, para que ele possa se comunicar com o povo cristão reunido em assembleia e na unidade do Espírito Santo glorificar ao Pai. Então, como fica quando a Assembleia se vê obrigada a ter que desviar a sua atenção para o telão
exatamente quando teria que contemplar a ação do Cristo vivo na pessoa do ministro? E aí, como fica a participação ativa no verdadeiro sentido teológico litúrgico pedida insistentemente pelo Vaticano II? O uso do projetor multimídia na liturgia, como estamos vendo, além de interferir na ação ritual, entra em competição com a liturgia, gerando distração. E agora vamos entrar em um outro ponto, onde o uso didático do projetor multimídia, utilizando aparelhos como o computador, a fiação, a mesa, telão, pode interferir na composição do próprio espaço celebrativo, enquanto sinal e símbolo das coisas divinas. Dependendo da localização, não seria o projetor multimídia um elemento estranho no espaço celebrativo, dificultando a execução das ações sagradas e a participação ativa dos fiéis? Na verdade, o uso deste aparato ocorre inclusive o risco de tornar o espaço celebrativo em quase que uma sala de aula, uma sala de conferência ou uma extensão da sala de TV. Além do mais, com o uso do projetor multimídia na liturgia, não se corre o risco de acomodação, no sentido de que não se precisar mais investir na formação litúrgica e nem mesmo buscar uma melhor qualidade do espaço celebrativo e, sobretudo, dos mistérios? O problema maior talvez está na falta de iniciação litúrgico-ritual. Qual o lugar que a liturgia ocupa na catequese? O que normalmente se ensina aos agentes de pastoral e comunidades? Quem o faz? Que metodologia utiliza? Como estão sendo formados os futuros presbíteros e diáconos? A formação litúrgica muitas vezes fica reduzida à teoria, sem a devida formação para a ritualidade conjugada com a espiritualidade. Resultado, recorre-se a folhetos, ao uso do projetor, desfocando assim a atenção da assembleia daquilo que é central na celebração. Liturgia é eminentemente ação, celebração. Ação de Cristo e da Igreja, ação da Assembleia em Cristo e no Espírito. Assim sendo, não tem como ela ser acompanhada por outra ação paralela, assistida no telão. Não somos espectadores, nós somos participantes. Enfim, podem as novas tecnologias colaborar em favor de uma liturgia participativa, pascal, simbólica e orante? É possível, com certeza, e muito. Mas onde? Na catequese, como preparação para bem celebrar, nos cursos de preparação ao batismo, ao matrimônio, bem como nos cursos de formação litúrgicas em geral. Aí, nestes espaços, o projetor multimídia, sem dúvida, presta um serviço notável à Sagrada Liturgia e à nossa Igreja. Que o Espírito Santo nos ilumine, para que a partir de uma série de reflexão sobre o uso do projetor multimídia em nossas liturgias, possamos qualificar sempre mais nossas celebrações e todos os seus mistérios. Tudo para que nossas assembleias litúrgicas, corpo eclesial de Cristo, possam sentir-se plenamente sujeitos das ações rituais e sintam-se envolvidas pelo mistério da salvação, para que de fato aconteça a glorificação do Pai e a santificação dos fiéis.